Bom, pessoal, na aula 27, vejam que o conteúdo é o mesmo, tá? Eu trouxe as mesmas informações, só que aqui vai ter uma diferença. Preste atenção que na aula 27 é price, ou seja, sistema de amortização price com HP. Então, vocês têm outro mecanismo, outras formas de resolver aquelas tabelas, tá? Então, eu vou dar um exemplo e vocês acompanhem comigo. Vamos supor, então, agora, que resolvendo aqui, ajudando na HP aqui, tá? Utilizando a HP. Vamos supor que você vai resolver essa questão através da HP. Então, primeira coisa que você faz, o que é que eu disse para vocês? Para calcular, quando você está no sistema price, a primeira coisa que você faz são as prestações. Então, siga o exemplo que eu vou falar. Ó. Olha só. Atenção para que a gente consiga entender aqui. Ó. Eu faço o seguinte. Se aqui é 0, 0, 0 e 300, nós sabemos que nesse exemplo aqui, ele usa 4%, né, de juros e são 5 períodos. Então, o PV é igual a 300 mil, o N é igual a 5 anos, e a taxa é igual a 4% ao ano. Vejam novamente isso aí, que vocês vão lembrar que no exercício ele traz esses dados, tá? Então, utilizando esses dados, nós vamos fazer o quê? Ó? Atenção aqui, ó. Vou fazer assim. F, fim, reg, 300, CHS, PV, 4N, 5I, PMT. Quando eu fizer esse cálculo, PMT, olha só, preste atenção a isso. Quando eu fizer PMT, ele vai calcular que o PMT, a prestação, vai ser 23.000 por 67 mil, tá? Que é essa prestação aí de vocês, ó. Essa aqui, ó. Todas elas, tá? Ele vai encontrar 67.388,13. Eu disse para vocês preencherem, tá? Então você encontrou, tá aqui, ó, 67.388,13. Beleza. Eu quero que vocês não limpem a máquina. Para você resolver essa questão pela HP, você vai continuar. Ó. Você chegou PMT. Aí agora, o próximo passo que você vai dar vai ser o seguinte, ó, depois que você aperta PMT, o próximo passo, você vai apertar a tecla 1, a tecla F e a tecla de amortização. Então, ó, de novo, ó, 1F amorte. Então, se você vem aqui para HP, tá? 1F e a amortização, tá aqui em cima do N, ó. A amortização. F para dizer que é amarela, a função amarela, a função de amortização. Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu fiz 300 CHS PV, eu fiz 5, não é 4 não, né? É o contrário. 5N, 4I. É assim, tá? 5N, 4I, PMT, tá? Então, ele vai achar o valor da prestação. Só que aí, presta atenção, eu vou continuar. Sem limpar a máquina. 1F, a amortização aqui em cima, ó, no N, aperto o N aqui, ó. O que é que ele me dá, pessoal? Quando eu fizer 1F amort, ele vai me dar o primeiro juros, ó.
primeiros juros. Aonde? Aqui, ó, 12 mil. Será que é isso mesmo? Aqui, ó, voltem lá para a tabela de vocês, tá aqui, ó, juros de 12 mil. Aí eu continuo, sem limpar a máquina. Vou continuar. Aí agora eu aperto essa tecla aqui, ó. Esta tecla. Tecla aqui, ó. X e Y, ó. X e Y. X e Y. Apertando essa tecla X e Y, o que é que vai aparecer, ó? X e Y. Opa. Ele vai me dar quem? 55.388,13. Quem é esse? É a amortização, ó. Primeira amortização. 388,13. Primeira amortização, certo? Beleza, eu vou continuar. Então agora eu quero saber o saldo devedor depois disso. Aí eu aperto a tecla RCL-PV. Olha só. Aí aqui na HP eu faço, ó, RCL, tá aqui embaixo, ó, PV. RCL, PV. Aí ele vai me dizer que eu estou devendo agora 244.611,87. Tá? Olha só. Então, eu já preenchi pela HP toda a tabela aqui, ó. O primeiro ano aqui, ó. Preenchi todo esse período aqui, ó. Sim. E agora? Eu continuo. Então, eu vou continuar fazendo isso mesmo. Tá? Agora, para o segundo ano. Eu fiz isso aqui. Quero que vocês vejam. Aí, a próxima já é de novo. F amorte igual. Se eu apertar de novo a tecla lá, 1F amorte. 1F amorte. Amortização. Ele vai me dar o valor do primeiro juros, ó, do segundo juros, perdão, 9.784,47, tá? Olha só, 67.388 já tenho, 13 eu já tenho. Aí agora eu aperto de novo, quem? X e Y. Aí ele vai me dar quem, ó? X e Y. Ele vai me dar a segunda amortização, 57.603,66. Aí eu aperto de novo RCLPV, tá? RCLPV. RCLPV. Aí ele vai me dar o que eu estou devendo, 187.008,21. Ok? Então, gente, você vai até o fim, tá? Você vai repetindo. Essa parte aqui, ó, você vai repetir em todas elas. Quantas vezes forem? 5 vezes, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Para a gente entender nesse outro exemplo que a gente viu. Se eu for continuar aqui, ó, se eu for só por aqui, ó, tá? Sem utilizar o quadro branco. Então, entendam aqui, ó. Então, vamos lá de novo, ó. Aí eu fiz, encontrei. Aí se eu apertar de novo, F, a morte. Aí ele vai me dar quem? Ele vai me dar o terceiro juros. Se eu aperto X e Y, aí ele vai me dar a terceira amortização. Porque as prestações eu já tenho todas. Ó. Se eu aperto de novo RCLPV, aí ele vai me dar quem? Ele vai me dar que eu estou devendo, ó, 127.100,40. Aí eu continuo. F, a morte. Tá? Aí ele vai me dar o quê? Ele vai me dar
os juros do quarto ano, né? Então, eu aperto de novo X e Y. Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a amortização do quarto ano. Se eu apertar novamente, mais uma vez, ó, RCL, PV, aí vai dizer quanto é que eu estou devendo, ó, no final do quarto ano. Se eu apertar 1F, a morte, aí ele vai dizer qual é no último ano, qual é os juros. Aí se eu aperto de novo X e Y, ele diz qual é a amortização. Aí se eu aperto de novo RCLPV, aí ele zero. Aí ele diz, ó, você pagou tudo. Então você só deve 2 centavos. Um dia você paga esse valor aí de 2 centavos. Tá? Então, como eu disse para vocês, pode dar uma diferença. Mas isso é a forma de resolver pelo HP. Vamos fazer o outro, vamos tentar resolver a outra questão. Depois vocês vão testando, tá? Até entender como é que funciona isso. Do mesmo jeito funciona com esse mecanismo aqui, ó. Né? Eu vou mostrar para vocês, fazendo pela HP, ó. 247.500, são 12 prestações, ó. 12. O valor é 1,77 ao mês, ó. Então eu vou fazer rapidamente para vocês entenderem, depois vocês vão testar, tá? Então, ó, 240, eu vou limpar aqui para não haver problema. 247.500 CHSPV, perdão, 247.500 CHSPV, são 12 prestações, a taxa é 1,77 e PMT. Pronto. Como ele calculou já as prestações, eu preencho todas, ó. Já mostrei isso para vocês. Aí agora nós vamos calcular todos os valores, ó. Eu tenho que fazer isso 12 vezes. Agora o que eu tenho que fazer? Começo. F, amortização. Ele vai me dar o quê? O primeiro juros. Ó, primeiro juros. Depois, né, na frente, eu faço XY. Quando eu faço XY, ele me dá a primeira amortização. Depois que eu fizer a primeira amortização, eu faço RCL-PV. Quando eu fizer RCL-PV, ele vai dizer, no final do primeiro ano, quanto é que eu estou devendo. Estou devendo 228.806. Tá? E aí eu vou continuar. É só eu continuar. Então, se eu fizer de novo, o primeiro ano eu já preenchi a tabela. Vamos preencher a segunda. Eu repito, F, amortização. Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar os juros do segundo ano. Depois, se eu apertar X e Y, ele vai me dar a amortização, né? Amortização do segundo ano. E se eu fizer RCLPV, tá? Ele vai dizer no final do segundo ano quanto é que eu estou devendo, ou seja, o saldo devedor. Ó. E assim, pessoal, sucessivamente. Então, só aprende quem faz, tá? Eu quero que vocês testem, eu quero que vocês exercitem até o final, tá? Façam isso várias vezes até aprender. Qualquer coisa vocês colocam lá, na dúvida. Aqui e aqui na HP, facilitando a vida da gente, para a gente entender como é que funciona isso na HP, aqui é do mesmo jeito, tá? Então, olha só, o saldo que eu vou financiar é 247 mil. A única diferença é que eu vou utilizar apenas 6 meses, tá? Então, 6 meses. Então, como é que faria? Aqui nesse exemplo aqui, ó, com os juros pagos, pagos na carência, né? Então, você repete, então o saldo que eu vou financiar é esse. Então, seria 247
47.500 CHS-PV. Vai ser agora, são 6 períodos, 6N, 1,77 e PMT. Então, eu calculei agora, tá, as prestações em 6 meses. Aí você já preenche. Ó. Você já preenche. Só que agora eu vou fazer a mesma sequência no FAMORT, XY, SLPV. Então, se eu fizer, ó, um F amortização, ele vai me dar o primeiro juros. Se eu apertar XY, ele vai me dar a primeira amortização. E se eu apertar RCLPV, ele vai me dar... Opa, RCLPV. Ele vai me dar o valor que eu estou devendo na primeira, no primeiro ano. O saldo que eu estou devendo no primeiro ano. E assim sucessivamente. Tá? Quando você for utilizar a última, né? A última, onde você paga a carência, na carência os juros são capitalizados. Ou seja, você não paga juro, ele volta para o saldo devedor. Como é que a HP resolveria? Facilitaria isso aqui para você. Então aqui, pessoal, para você chegar nesse saldo, esse saldo, não é 247 mil, mas é 274.975 que você vai financiar. Então, eu sugiro para vocês que a máquina ela poderia fazer da seguinte forma. Olha só. Inicialmente, qual é o valor inicial? É esse. É esse. Então, a gente faria assim, ó. 247.500 CHS-PV. 247.500 e 500, né? Então, ele quer saber os juros. Então, você faz 1,77%, aí já vai dar o primeiro juros. Aí você soma, ó, mais. Aí depois é só seguir, ó, 1,77% mais 1,77% mais 1,77% mais 1,77% mais e 1,77% mais. Então tá aqui, ó. Esse valor, 274.975,40, é o valor que você vai financiar, ó. Tá aqui, ó. Porque ele está capitalizando, ó. Está capitalizando. Então, a partir daqui, aí você vai fazer o quê? O que nós já fizemos anteriormente. Você vai calcular as prestações. CHS, PV, 6N, 1,77 e PMT. Quando você tiver a prestação, você começa a preencher a tabela, fazendo um F, amortização, primeiro juros, XY, primeira amortização, RCL, PV, saldo devedor, no primeiro ano. Depois, de novo, um F, amortização, o juro do segundo período que você começou a pagar. Tá? Então, XY, segunda amortização, RCL, PV, o saldo devedor. E assim você vai até o final. Tá? Então, esse aqui, pessoal, são as formas de você resolver, ou seja, essa aula é de exercícios. Vocês vão tentar resolver todas essas questões que vocês resolveram na aula anterior pela HP. Tá? Isso ajuda muito, facilita, torna a vida de vocês mais fácil. Tá? Então, nós ainda vamos continuar com o PRAS, com o sistema de amortização PRAS, e agora nós vamos ver algumas fórmulas. Do jeito que no SAC você tinha fórmulas, aqui também no PRAS tem algumas fórmulas. E vai ter o assunto da próxima aula. Então, até a próxima.